Fala galera, estamos de volta aqui no nosso Mundo AT no YouTube. Eu já estou aqui no outro lado da chamada com o João Yazbek, ele que é o diretor da AT e é especialista em áudio há mais de 30 anos, e a gente continua nossos vídeos destacando as principais perguntas que foram enviadas por vocês aí nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para quem perdeu o primeiro vídeo de perguntas e agora nós já estamos no segundo. Tudo bem, João? Tudo bem, Edu? Tranquilo por aqui. Tudo certo. Tem mais perguntas agora aqui para você, mais 5 perguntas que nós selecionamos do pessoal que enviou pela internet. Ok, vamos em frente. Vamos ver as perguntas. E a primeira pergunta vem do Ivan. O Ivan pergunta assim: qual a diferença entre o subwoofer com duto frontal e o subwoofer com duto voltado para o piso? É uma boa pergunta. Existe uma diferença acústica, só que ela é um pouquinho complicada de explicar para o usuário leigo, tá? E está relacionada à formação de uma caixa bandpass com o piso. Mas isso é muito complicado de explicar. Eu preferia só citar o fato de que existe uma diferença acústica, tá? Para melhor, em relação à caixa com falante voltado para frente. Isso aí é um papo bastante longo, envolve física e acústica e pouca gente vai entender. Então eu prefiro só falar que existe uma diferença acústica para melhor com o duto e o falante voltados para baixo. Mas, para o usuário, existe uma diferença bastante palpável e até ela é sentida pelo usuário. Existe uma outra diferença que é o seguinte: quando você tem o duto para frente, os subwoofers nossos, dados que os amplificadores que a gente usa têm muita dinâmica, eles vão fazer com que o duto sopre muito para frente. E muitas vezes algumas pessoas vão sentir e falar: puxa vida, mas eu tenho aqui esse sopro do subwoofer aqui, está incomodando, está batendo na minha perna e me incomodando. Quando você coloca o duto para baixo, isso desaparece. Essa é a principal diferença que existe entre o sub com o duto para baixo e o sub com o duto para frente. E a outra que eu digo que a acústica ela é melhorada, tá? Existe uma diferença acústica melhorada que é um pouquinho complicado de explicar. E essa diferença acústica, já que a gente não vai entrar em detalhes, ela é perceptível dentro de casa? Sim, perceptível. Então, interessante. Vai ter uma melhora de qualquer jeito se você tem o duto aí voltado para o piso. Exato. Vamos lá para a segunda pergunta que vem do Ricardo. Ele pergunta como escolher o condicionador de energia correto para o meu projeto. Acho que muita gente tem essa dúvida, viu, Ricardo? Tá, boa pergunta também. A resposta aqui ela é até um pouquinho mais longa, porque essa é uma pergunta que ela engloba várias coisas que você tem que levar em consideração para escolher o seu condicionador de energia. Bom, o mais básico para você escolher o condicionador de energia é você somar a potência de todos os equipamentos que você vai conectar ao condicionador e escolher um que tenha potência compatível, um pouco superior, inclusive. Agora, dado isso, como você vai escolher o condicionador, a marca, o modelo, etc. Tem várias coisas a levar em conta. A primeira coisa que você deve ficar esperto é que existem condicionadores bons e condicionadores ruins. Tem condicionadores que são muito similares a um filtro de linha, tá? Então, muitas vezes você compra um condicionador barato e fala: puxa, eu vou ter toda a proteção com esse condicionador. Você simplesmente vai ter uma proteção similar à de um filtro de linha. Ou seja, você está pagando um produto mais caro e você está levando menos proteção para casa. Essa é a primeira consideração a ser feita. Então, é bastante importante você saber o que tem dentro do condicionador. Se é um produto que tem proteção, se ele tem todas as proteções para todas as entradas, se ele liga e desliga com sub e sobretensão, esse tipo de coisa. Tá, quais seriam as proteções que ele precisa levar em consideração? A primeira é que ele tem que proteger contra subtensão e sobretensão. Ele tem que desligar as tomadas nessa condição. A segunda é que ele tem que ter proteção contra surtos de energia elétrica que estão vindo pela energia elétrica. E o terceiro é que ele tem que ter outras proteções contra surtos que podem vir por meio de outras conexões, como, por exemplo, a conexão de telefone, a conexão de LAN e, principalmente, a conexão
de TV coaxial, que é normalmente quando você usa um conversor de TV a cabo, a maioria dos raios de maior intensidade acabam trafegando justamente pelo cabo coaxial da TV a cabo, tá? Falando em proteção, é muito importante você levar em conta que o Brasil é um país atípico. Hoje nós temos instalações aqui, todo mundo só olhar pela sua janela, olhar para o poste, e você vê que o Brasil é um país onde o cabo de telefone e o cabo da rede de internet e a rede elétrica trafegam de forma aérea, no poste. Isso não existe em outros países do mundo, como Europa e Estados Unidos. A maior parte dos cabos em cidades eles são enterrados. Então, o grau de proteção que muitos condicionadores de origem norte-americana e europeia oferecem é muito inferior ao grau de proteção que é necessário a ser usado no Brasil. E isso é muito importante, porque os condicionadores brasileiros, pelo menos os feitos pela AT, eles estão muito adequados à realidade brasileira, tá? Tanto em surtos, quanto em proteções, quanto em questão de sobretensão. É muito importante levar em conta aqui, só fazendo talvez a resposta fique um pouquinho longa, mas no Brasil nós temos redes todo mundo sabe que nós temos redes 110 e 220. Só que na rede de 110, você procurar no site da ANEEL, se você fazer uma pesquisa no site da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, você vai descobrir que o 110 tem 110, 115, 120, 127. E o 220 tem 220, 230 e 240. E a tolerância que a concessionária pode te dar no poste é mais ou menos 10%. Ou seja, na rede de 110 você pode ter tensões de 99 a 140 e na rede de 220 você pode ter tensões de 198 a 264 volts. Isso é uma coisa que só no Brasil existe. Condicionadores que não protegem contra subtensão e sobretensão ou que têm umas faixas que não são adequadas a esse tipo de variação de tensão, eles não são adequados para uso no Brasil. Eles vão te causar problema. Você pode estar usando um condicionador que não vai te resolver o problema da proteção. Então, é muito importante levar em conta as condições brasileiras de uso para o produto. Seria uma curiosidade que eu tenho, João, Sim. desculpe te interromper, uma curiosidade que eu tenho com relação ao produto importado, porque a gente tem um padrão de tomada brasileiro que é único no mundo, né? Como é que funciona isso no equipamento importado? Você tem ideia? Normalmente os produtos que a gente vê no mercado são de origem norte-americana e estão usando o pino chato, né? Pino que é o 2P mais T. E no Brasil a gente tem o padrão único de tomadas, que é o padrão, que é o padrão único que a gente tem da tomada losangular, que Sim. também, por norma, por força de lei e por normatização, no Brasil nós não podemos produzir produtos com pino chato. Então todos os nossos condicionadores são obrigados a usar o padrão brasileiro, os produtos nacionais, tá? Não tem Certo. jeito. E às Uma vezes grande no diferença produto entre eles. alguns produtos você vai precisar de repente de adaptador, é isso, João? Vai precisar, Para ligar tanto os em um produtos? caso quanto em outro, não tem jeito. Tanto no produto com Certo. tomada nacional, quanto no produto com pino chato, você vai precisar de adaptador, não tem solução para isso. Que não é permitido você fabricar para venda no mercado interno produtos como condicionadores e filtro de linha com tomada de pino chato. Entendi. Perfeito, Ricardo. Então você já sabe aí, todas as dicas para você escolher o seu condicionador ideal. Agora a pergunta vem do Alan. O Alan ele quer saber como que ele pode interpretar a leitura de potência de amplificador. Como que você faz essa leitura de potência de amplificador divulgada pelos fabricantes? Todos eles divulgam a potência máxima e o Alan quer saber se existe uma padronização para ele poder comparar os produtos. Padronização existe, sim. Como é que você trabalha com a questão de potência? Nós já tocamos nesse assunto aí no nosso No último vídeo 1. no vídeo 1. Falando em padronização, existem basicamente duas normas que regem, especificam como é que se mede a potência de produto. Uma é a norma IEC, que é a 60268,
E a outra é uma norma, que essa é de origem europeia, e existe uma norma de origem norte-americana, que é a CEA, que é a 490. São dois métodos totalmente distintos de medição. O Brasil, ele adotou a norma europeia, fez a tradução dela, e ela é que existe como padrão. Porém, existe a normatização, mas ela não é obrigatória por lei. Então, cada fabricante adota o que bem entender. Como eu disse ontem, com a proibição de uso de potência PMPO, o pessoal tem usado potência RMS sem padronização como se fosse a potência PMPO. Então, qualquer coisa vale. Então, você vê produtos que têm potências... Quando declara potência RMS, coloca 400 watts lá, você não sabe o que ele está declarando, se é potência RMS máxima, se é potência RMS de pico, se é potência contínua. Então, o certo é você declarar da seguinte forma, de acordo com a padronização, de acordo com a norma. Com a norma, você declara de acordo com a norma IEC, com a norma NBR, que é a tradução da IEC, ou com a norma CA, tá? A norma mais correta é a IEC, que declara valores mais fiéis, é a norma IEC e a sua tradução NBR, que é o que a AT usa hoje. Nós declaramos a potência normatizada. Por exemplo, você vai chegar no site da AT, pegar um produto, ele vai falar que tem 100 watts RMS contínuos pela norma tal. Isso é a declaração válida de potência. Nós estamos falando em 100 watts RMS contínuos, que não é de pico, não é de máximo, é potência contínua declarada pela norma que tem um método de medição lá. Esse é o valor correto de medição. Isso é o mais correto. É o mais correto, é o certo. Pouquíssima gente trabalha dessa forma. Você vai ver aí potência máxima, você vai ver potência de pico. Por exemplo, você vê produtos que declaram só potência máxima, que aí foi muito interessante de levar em conta também, é que dá para você descobrir se existe algum gato, se alguém está declarando alguma coisa que não é correta, observando o consumo do aparelho, porque você percebe aí produtos que têm 200 watts de potência e consomem 200 watts, ou seja, ele é uma máquina perfeita, ele funciona com eficiência de 100%, entendeu? Isso são coisas que você vê no mercado. Então, você já começa a olhar e fala, puxa, eu posso olhar a potência consumida? Eu já chego com a condição de que muitas vezes a potência consumida é inferior à potência do amplificador. Então, você fala, puxa, mas ele está gerando energia. Não é assim que a coisa funciona. Então, é importante que o produto tenha a declaração de potência normatizada pela norma NBR, porque a outra norma, a CIE, que é a que rege potência de receivers. Ela permite também uma certa jogada, ela permite que um receiver de 7 canais ele seja declarada pela potência de um único canal. Só quando eu uso um único canal no receiver, essa potência ela pode até dobrar. Então, é por isso que acontece de você ter receivers, fala, puxa, porque o receiver meu tem 170 watts por canal, e o seu amplificador às vezes tem 100 e o seu toca mais do que o receiver. Por que será? Porque a norma americana permite isso, permite que você meça potência com um único canal operando. E a potência sobe muito nesse canal, ele coloca lá 170 watts de um canal, multiplica por 7. E fala, eu tenho 7 canais de 170, quando na realidade ele está medindo um só. São coisas assim que o pessoal tem que levar em conta. Você viu, né, Alan? Tem que prestar atenção mesmo, porque tem muito fabricante aí que está colocando umas declarações, algumas especificações de potência meio complicadas, aí como o João explicou. Agora a pergunta vem do Inácio, João. Ele pergunta se existe diferença entre a proteção oferecida pelas caixas acústicas para ambientes externos à venda no mercado. Afinal, essas caixas que a gente chama de caixas à prova de tempo, elas são todas iguais ou tem diferença entre elas? Existem diferenças que são dadas por uma classificação, que é uma classificação internacional que chama IP, que é Ingress Protection, se eu não me engano. Então, existe o código IP. Isso é muito importante de levar em conta, porque o código IP ele é dado por 2 números. A IP, por exemplo, alguém já deve ter visto aí, caixa IP 65, ou caixa IP 56. Como a da AT é 56. Outro dia perguntaram para a gente, falaram, puxa, mas
a caixa IP56 sua é inferior à caixa IP65 do concorrente X. Tá? A questão toda é a seguinte: você observar lá o primeiro numeral, que é o primeiro do IP 6 ou 5, ele indica a sua resistência de ingresso à poeira, tá? E o segundo numeral é a resistência de ingresso à água. Por exemplo, se você pegar aqui, isso eu vou ser obrigado a pegar uma cola aqui, porque eu não sei isso de cabeça. Mas, por exemplo, se eu pegar a IP56, ele tem proteção contra poeira e ele é protegido contra jatos potentes de água, que é justamente a caixa da AT, que é o S120. Então, a caixa o S120 da AT, ela tem uma proteção contra jatos potentes de água, ou seja, você pode esguichar água na caixa que ela não vai entrar água dentro dela, tá? E ela tem a proteção contra a poeira, ela não é totalmente à prova de poeira, ela tem a proteção, ela é protegida contra a poeira. E, por exemplo, você pegar a 65, que é uma coisa que existe por aí também, que a caixa é à prova de poeira, mas ela é protegida contra jatos d'água. São coisas diferentes, contra jatos d'água de pequena intensidade, não de jatos potentes de água. Então, existe um negócio que chama graus de proteção, que são dados também por uma norma de origem europeia, que é uma norma IEC, que aqui está na minha cola, aqui, que é IEC 60529, tá? Que dá os graus de proteção que definem as caixas, o grau de proteção da caixa de uso em ambiente externo. Então, seria a grande diferença entre elas seria o número IP, que o pessoal chama. Perfeito. Finalizando esse nosso segundo vídeo das perguntas que vieram pelas redes sociais aqui para o João Yazbek, temos agora uma pergunta de uma mulher. Finalmente, uma mulher também perguntou para a gente. Olha lá, a Carolina, ela quer saber, nesses tempos de pandemia, que vantagem eu posso ter ao adquirir um produto nacional? Bom, e aí, João? Nos tempos de pandemia, a primeira vantagem que você pode obter em adquirir um produto nacional é conseguir comprá-lo, né? Porque, na realidade, hoje, com o mercado, as lojas que estão fechadas aí, né, você só vai ter acesso à compra via internet. E não é tudo que está disponível na internet. E a segunda grande vantagem que a gente vê é que, nesse momento de pandemia, o dólar subiu muito, a gente está com o dólar numa cotação muito alta. Então, hoje, os produtos nacionais, eles não tiveram tanto impacto do dólar na composição de custo. Eles estão com os preços bem mais razoáveis que produtos importados. E a terceira grande vantagem que a gente vê aqui é em questão de suporte. O suporte ou assistência técnica, quem já teve um produto importado mais recente aqui, que teve que esperar chegar uma peça importada, ficou com o produto 3, 4 meses parados, em tempo de pandemia ele vai ficar com 6 meses com o produto parado, 8 meses com o produto parado. Mais tempo. E no produto nacional, pelo menos aqui na nossa empresa, nós estamos com assistência técnica operando e com nossos prazos de assistência técnica bastante reduzidos. Eles são os prazos normais que a gente tem de assistência técnica, que em média de 5 dias. E estamos com o nosso suporte telefônico e online funcionando com prazos de resposta de menos de 24 horas. Perfeito. Essa foi a pergunta da Carolina e assim a gente encerra nosso segundo vídeo com as perguntas que foram feitas por vocês nas redes sociais para serem respondidas aí pelo João Yazbek. Em breve entraremos com o terceiro vídeo de perguntas. Espero que vocês tenham gostado e em breve estaremos de volta. Obrigado, João. Esse é o Mundo AT.